bom dia, internautas dos jornais Hoje News e o Paraná. Voltamos com mais um encontro com Graciele Raymond Gato, para falar de novo sobre constelações. É um assunto que parece, né, que não se esgota. Cada dia a gente tem uma vertente nova, um estado diferente. E, Graciele, bom dia, obrigada. Bom dia a todos. De novo. E assim, quem assiste a uma constelação, ou quem faz uma constelação, ou quem estuda um pouco, acaba quase sempre ouvindo assim, que o problema está com a mãe, o problema está na tua relação com a mãe. E às vezes acaba quase sendo um clichê, opa, mas tudo com a mãe. A mãe é tão importante assim no processo da nossa vida? Sim. A maioria das pessoas que vêm até aqui, que já conhecem um pouco da constelação, sempre trazem essa informação. Sempre a mãe, por que a mãe é tão importante? Ou mais, por que mesmo que eu me dou bem com a minha vida não flui, já que ela é tão importante? Então tem uma gama de percepções e de dinâmicas ocultas que a gente experimenta que valida ou viola a nossa relação com a mãe. E é muito importante nós compreendermos o que é então essa importância da mãe na nossa vida. E como é que a mãe vai impactar tanto no nosso sucesso ou no nosso fracasso, na nossa felicidade, na nossa tristeza, na nossa saúde ou na nossa doença, né? Ela pontualmente impacta nesses três aspectos. O Bert Hellinger, ele diz: comece sempre por aquilo que está mais próximo. Né? O que está mais próximo de nós enquanto humanos, né? Enquanto presentes aqui nesse universo. É a mãe. A gente só está aqui porque ela nos conduziu para cá. E eu gosto muito de trazer clareza para isso, que só por essa mãe, por esse pai, se a gente sempre pensa que aqui estão os nossos pais, é bom a gente ter essa informação. Aqui estão os nossos pais, do lado direito, o pai, do lado esquerdo, a mãe. A presença deles em nós nos fortalece o tempo inteiro. E é bom compreender que, independente de quem eles são ou de como foi, eu já falei um pouco sobre isso nos outros vídeos, não importa o viés que a vida veio, no sentido de se foi fácil ou difícil. O mais importante é que esse homem, essa mulher, principalmente essa mulher, é que me trouxe a oportunidade de estar viva. Mas a minha mãe pensou em me abortar e só não me abortou porque o negócio que ela tomou não funcionou. Não importa. No final ela aceitou, no final ela disse sim para a vida, porque se ela quisesse mesmo, ela teria encontrado outro recurso para interromper a gravidez. Então, o mais importante sempre é o movimento da vida. E para quem acredita que existe Deus, que existe um condutor do universo, que existe esse arquiteto, esse grande arquiteto do universo, ele não bobeou quando ele escolheu por onde eu vim, né? Por onde você veio. Mas a minha mãe, ela nunca prestou. Não importa, só essa pessoa é a sua mãe. E quando você fala isso, por exemplo, a gente percebe que muitas vezes quando a gente se refere à mãe, tem uma carga de julgamento, né? Parece que a gente olha para trás e a gente quer julgar quem ela é, ou quem ela foi, ou as decisões que ela tomou. Quanto que isso é prejudicial na nossa vida? Sim, isso é muito comum e é humano, né? Quando eu falo tomar a mãe, quando Bert Hellinger traz essa percepção importante, não é falar, essa é a melhor mãe do mundo, minha mãe não tem defeitos, a minha mãe é isenta. Não. É saudável olhar para a mãe e identificar aquilo que apoia e aquilo que limita. É saudável ter bom senso quando nós olhamos para a mãe. Mas o viés aqui é sair do julgamento, né? E entrar no consentimento. Então, minha mãe, por exemplo, tem um comportamento disfuncional.
Não a minha, tá? A minha eu já me acertei, assim, os detalhezinhos que eu tinha, a gente conseguiu, eu consegui me conectar com ela de maneira muito preciosa. Graças a Deus, é por isso que eu estou aqui, senão eu também não estaria. Mas se a minha mãe tem um comportamento disfuncional e eu reconheço esse comportamento disfuncional, vamos dizer assim, sem julgamentos, tá? Mas uma pessoa que o filho reclama que a mãe é uma prostituta, por exemplo, e na percepção do filho isso é um comportamento disfuncional. Aqui a gente não olha pelo viés do julgamento, só estou dando um exemplo. E eu reconheço, sim, esta é a escolha dela. Foi esse o movimento que ela escolheu para a vida dela. Lembra que eu sempre falo, amplie o olhar, põe o óculos sistêmico. O que acontece antes dessa mãe? Então toda vez que eu for julgar, principalmente os meus pais, a mãe no caso, eu preciso tirar esses valores morais, sociais, e eu preciso ampliar o olhar. E aqui não tem certo e errado, não tem bom e ruim. Aqui tem um contexto. Então, o que traz mais a minha mãe? O pai e a mãe dela, os irmãos, os avós, os bisavós, todo o contexto da vida que aconteceu antes dela vai motivar ela naquele comportamento que ela tem. E os filhos, eles são diferentes. Os filhos são impactados de forma diferente pela vida e pela experiência. As pessoas falam assim, mas tem 4 filhos e só um é torto, né? Tudo o que nós somos foi de certa forma condicionado desde o momento do nascimento. E tudo aquilo que a nossa mãe e também está em nós. Então, quando vem a consciência, eu consigo sair do julgamento. Como você disse, eu percebo e julgo a minha mãe, eu percebo que ela tem um comportamento que me desagrada. Então, isso está em mim também, essa vibração desse comportamento está em mim também. Quando eu julgo, eu me identifico mais com isso. Quer dizer que se minha mãe é prostituta e eu julgo porque ela é prostituta, eu vou me tornar prostituta? Não, você vai experimentar algo proporcional àquilo que você julga. Pode até ser um comportamento, né, igual dela de certa forma, mas o mais garantido que você vai experimentar é algo proporcional àquilo pelo qual ela é julgada. O que está por trás do julgamento de uma pessoa que é prostituta, por exemplo? A promiscuidade, várias coisas. Então eu vou experimentar na minha vida algo que é proporcional àquilo que eu julguei. Então o conhecimento, ele nos dá uma oportunidade de nós termos outra postura diante da vida. E, assim, quais os sintomas, quais os sinais que a pessoa pode identificar? Por exemplo, eu me dou muito bem com a minha mãe sempre me deu tudo, a minha mãe sempre é a melhor mãe do mundo, tal. Como é que eu posso identificar se existe em algum momento esse rompimento? Então, a melhor forma de a gente saber que nível está a nossa conexão com os nossos pais, agora falando da mãe exclusivamente, é experimentando uma vida bem-sucedida. O que é uma vida bem-sucedida? Uma vida bem-sucedida é quando eu consigo me relacionar com as pessoas, eu consigo estar com as pessoas e eu não tenho resistência às pessoas ou o que elas são. Eu me movo de uma maneira funcional no meu trabalho, eu faço bem aquilo que eu faço e mais, eu sou reconhecida e tenho sucesso naquilo que eu faço. Isso são fatos que a gente experimenta na vida, no dia a dia, e que validam que nós estamos bem conectados com os nossos pais. Uma pessoa que fala, meu Deus do céu, eu vou para o meu trabalho e encontro gente insuportável, eu estou na rua e encontro gente insuportável, porque o fulano isso, porque o ciclano aquilo. É uma pessoa que está muito no julgamento e muito reativo com as pessoas, essa pessoa está desconectada da mãe. Né? E às vezes ela não percebe que está. Aí você diz, minha mãe sempre foi boa. O meu próprio exemplo.
O meu relacionamento com a minha mãe sempre foi bom, os meus pais sempre foram presentes, sempre estiveram nos motivando para a vida, nos impulsionando, dando escola boa, cursos bons, viagens, né? Nada muito exagerado, mas dentro do nosso contexto era muito saudável tudo. E mesmo assim eu tive muita dificuldade nesse ir para a vida de maneira funcional, fazendo alguma coisa que eu gostasse, que eu apreciasse e que eu me sentisse útil fazendo, né? A gente chama isso de servir. O trabalho bem sucedido é um trabalho quando nós conseguimos servir de uma maneira funcional e de uma maneira próspera. E por que então, mesmo que a minha mãe... eu tinha uma boa relação com a minha mãe era uma pessoa presente na minha vida, por que mesmo assim a vida não vai? Muitas pessoas perguntam isso, eu não tenho nenhum problema com a minha mãe, por que a minha vida não anda? Tem um movimento que o Bert Hellinger percebeu, que é uma das dinâmicas muito mais comuns do que a gente imagina, que é o movimento do amor interrompido, né? E esse movimento do amor interrompido, muitas pessoas imaginam que ele seja só relacionado a, por exemplo, uma criança que é internada e fica longe da mãe, uma criança que talvez teve que ficar na UTI quando nasceu e foi separada da mãe por alguns dias, ou durante a vida os pais se separaram e essa criança foi cuidada por um avô ou por uma outra família. Ou quando a mãe dá ao filho. Quando a mãe dá ao filho, tudo isso caracteriza o amor interrompido. Mas tem mais condições que caracterizam o amor interrompido. Por exemplo, uma criança que sofre abuso. E mesmo nós estávamos com um grupo e numa fala uma pessoa se deu conta de algo muito importante. E ela nunca tinha pensado sobre o assunto. Aí ela pediu para conversar comigo separado, né, separado do grupo, porque era uma coisa muito íntima e pessoal. E ela me contou. Quando ela estava me contando, ela se lembrou de outra coisa, de outro fato, e em seguida ela se lembrou de outro fato. Foi um desdobrar, assim. E aquilo fez assim. Do choro foi para uma paz, um alívio. Pacificou. Por quê? Primeiro porque ela lembrou, ela conseguiu verbalizar, e eu orientei ela para fazer um movimento. E ela foi embora... Se ela tivesse asas, ela ia voando, porque ela ficou muito leve. E esses momentos, talvez que você lembre, talvez que você não lembre, eles podem ser trabalhados em constelação, claro. Sim, né? Então, dois caminhos para constelar. Se eu percebo que eu me dou bem com os meus pais, que está tudo tranquilo, mas que a vida não anda, ou eu não vou profissionalmente, ou não me sinto, não sinto satisfação mesmo tendo sucesso no trabalho, porque muitas vezes a gente tem um sucesso, mas não vem aquele reconhecimento, aquela coisa gostosa pelo que está fazendo. Isso é um motivo para constelar. Eu não consigo ter um relacionamento estável, não flui, é um motivo para constelar. Vai ser só com a mãe, o contexto? Não, a gente vai olhar o que o campo mostra. Claro. Mas pode ser que esteja vinculado a um movimento de amor interrompido, por exemplo. Porque isso assim, é muito comum acontecer, né? Por isso que a mãe tem essa importância, por isso que ela é tão falada nos momentos, né, de constelação. Sim. E aí assim, você constelou, então você identificou que existe, né, seja consciente ou veio, né, por meio da constelação. Então tá ótimo, né? A gente descobrir, aquele movimento agora começa a se organizar e tal. E daí pra frente? Porque essa relação continua existindo. Sim, a constelação, então, só voltando um pouquinho. Um dos viés tudo tá bem com a minha mãe, mas a minha vida não anda. Constela. Eu não consigo admitir o que a minha mãe é. Constela, porque vai ampliar o teu olhar, a tua percepção. Após a constelação, tudo vai ficar perfeito? Muitas vezes acontece um movimento interno tão pontual que esse movimento interno que acontece já me disponibiliza para uma nova postura. E girou algo dentro de mim que eu percebo que no outro dia as pessoas me olham de forma diferente. E eu começo a perceber a vida de uma forma diferente. Isso é comum acontecer na constelação. Mas também é muito comum
que eu vá para a vida e eu vou falar assim, nossa, Gra, aquela constelação não adiantou nada, porque faz uma semana que vi essa constelação e não mudou nada. Então, além da constelação, é preciso dar um tempo, né? Porque é um movimento, a gente chama de movimento do espírito, mas não é um espírito de espiritismo, é um espírito interno, é um movimento de alma, aqui dentro, em relação àquilo que aconteceu na constelação. E eu preciso também, a partir do conhecimento, me perceber qual é a postura que eu me relaciono com as pessoas. Se eu entendi que se eu sou uma pessoa muito reativa, é porque eu preciso rever alguma coisa aqui dentro, eu preciso me conectar mais com a presença dos meus pais ou com a força que essa conexão me dá, então eu vou começar a observar se eu estou sendo grosseira, se eu estou sendo reativa com as pessoas ou não, e eu posso me comportar de uma forma diferente, a partir de uma nova postura. Aí entra a postura sistêmica ativa, que é um dos cursos que eu dou aqui pela Grato. Né? Esse conhecimento da postura sistêmica ativa, ele pode ser individual, pode ser em grupo, e pode ser no curso online, que agora em agosto a gente já tem uma nova turma. Então, é preciso aprender essa postura. Se eu compreendo algo importante sobre o pertencimento, algo importante sobre a ordem, algo importante sobre o equilíbrio, eu preciso também me propor a validar esse novo conhecimento com o quê? Com a postura. Claro, porque senão você vai voltar a gerar os fatos que você trabalhou ali atrás, né? Não vai acontecer uma mágica e a relação com os pais mudou. Não, vai depender de como você se comportar em relação a essa nova informação. E assim, você pode me dar um exemplo prático, por exemplo? Então tem aquela pessoa que até se dá bem com a mãe, mas ficou alguma coisa aqui. Ela vai almoçar e a mãe faz alguma coisa que antes você fica quieto, disfarça, faz de conta que não viu. Como é que você lida com isso? O que a postura te ensina a trabalhar? Então, eu tive que aprender isso na prática. Tá? Eu gosto muito da postura sistêmica ativa porque eu aprendi muito na prática, porque eu queria o resultado, e eu queria a qualquer custo. Então, o que eu fazia? Eu estudei muito já sobre constelação, sobre as leis sistêmicas e tal, e eu me preparava para ir para a casa dos meus pais. Então, no final de semana, eu ia para a casa dos meus pais e eu pensava, vou validar o pertencimento, vou validar a ordem, vou validar o equilíbrio. E ia já, como eu tô, né? Toda preparada. Se a minha mãe fizer isso, eu vou fazer isso. Se o meu pai falar isso, eu faço isso. Se a minha irmã falar isso, eu faço isso. Se os meus sobrinhos falarem alguma coisa, eu não vou me meter. E porque são da minha irmã, não são meus. E eu ficava criando estratégias já para lidar com aquilo que vinha no final de semana. O que acontecia? Eu voltava para casa acabada, triste, entregue, porque nada daquilo que eu tinha programado acontecia. Eu violava antes de sair de casa. Por quê? Porque não é um condicionamento, eu preciso... Isso é a preciosidade da postura sistêmica, né? Eu preciso construir isso aqui dentro primeiro. Então, eu entendi que eu preciso estar conectada com a minha mãe. Então eu vou lá e falo, mãe, obrigada pela vida. Você é a mãe certa para mim. Delete. Se eu estou na minha casa e eu imagino minha mãe na minha frente, ou eu posso fazer isso com alguma pessoa também, imagino minha mãe na minha frente. Imagina e faz esse movimento. Você pode fazer isso agora, hein? Imagina a mãe na frente e faz esse movimento. E deixa esse movimento de curvar-se a sua mãe atuar em você. E vai percebendo o que acontece com você quando você imagina sua mãe na frente e você faz esse movimento. Vai vindo um sentimento, uma emoção, uma sensação. E isso é a transformação interna. Quando eu vou fazendo isso e eu vou experimentando o que é esse ser pequeno em relação aos meus pais, independente do comportamento deles, o filho sempre é pequeno. E o filho precisa experimentar esse lugar
de menor em relação aos pais. Isso não tem nada a ver com se enfraquecer. É isso que vai dar potência. As pessoas precisam experimentar isso. Não é ir lá na casa e falar, mãe, obrigada pela vida. É muito mais profundo do que isso. É experiência, é experienciar. Quando isso vai acontecendo aqui dentro, eu não tenho nenhum esforço mais quando eu estou com os meus pais. Automaticamente, a minha mãe ocupa o lugar dela, meu pai ocupa o dele e eu ocupo o meu. É instantâneo o que acontece. Primeiro aqui. Não tem como treinar assim, vou lá e vou falar. Quando isso acontece aqui, é muito bacana, porque é um movimento que o universo nos presenteia com um movimento que uma hora eu chego para minha mãe e eu posso falar, eu sou tão feliz porque você me deu a vida. E aí não foi nada pensado, não foi nada arquitetado, não foi nada treinado. Foi uma coisa que emerge de algum lugar aqui de dentro. Mas primeiro... E aquilo é verdadeiro, né? Sim, é autêntico, é autêntico. E é isso que eu me frustrava, porque eu criava um molde de comportamento e eu ia lá tentar fazer aquele molde. É por isso que às vezes, né, a pessoa fala assim, eu faço tudo certinho, faço tudo que manda, mas a coisa não funciona. Quer dizer, não adianta o racional sozinho. Eu adoro essa colocação, cara, porque você fala exatamente o que as pessoas trazem. Não adianta, não adianta. Nossa, cara, mas eu fiz tudo o que você falou. Eu lembrei de uma pessoa agora. Como você trata o seu marido em casa, quando está lavando louça e você quer a ajuda dele? Você pensa, puta merda, será que ele não tá vendo que eu tô precisando de ajuda? Ou você vai lá e fala, ô meu bem, vem me ajudar um pouquinho, que daí eu vou terminar mais rápido, a gente pode namorar um pouco, né? E aí a pessoa veio na constelação e falou, Gra, eu fiz exatamente como você me falou, eu fui lá e pedi pra ele, e ele falou, não vou. Aí eu falei, sim. E o que tinha por trás da tua intenção? Você pensou, vou ser bem boazinha, porque aí ele vai dizer sim pra mim. Ela falou, sim, foi isso que eu fiz. Então não dá certo. Não é verdadeiro. Não é autêntico. Ela não foi independente da resposta. Ela foi porque ela queria um resultado que ela escolheu. Não funciona assim. A gente precisa abrir o coração para aquilo que a outra pessoa diz. E se eu falo pro meu marido, eu queria que você ficasse... Eu achei que você fosse ficar em casa hoje. Daí ele vai falar, não, né? Na verdade não é isso. Eu queria que ele ficasse. Quando eu digo eu gostaria que, eu libero ele para ir ou ficar. Né? Então é diferente, eu dou liberdade para outra pessoa, eu não condiciono ela no meu comportamento. Né? Isso é postura sistêmica. Gra, mas como aprende isso? Eu vou falar para vocês, não é fácil e também não é simples, mas é possível. E a vida, ela entra num nível de recursos que antes da postura sistêmica a gente nunca pode experimentar os recursos que a vida nos dá a partir da postura sistêmica. É muito incrível o que acontece. Leva um tempo, precisa se dedicar, e é por isso que esse curso ele é bem intenso, mas é a coisa que mais vale a pena para a vida. A minha vida é uma antes e uma depois dessas compreensões. E assim, depois que você entrou no trilho, a coisa flui, né? Flui. E quem quer participar? Como é que faz para participar? São 10 dias de conteúdos, diariamente, são conteúdos de teoria, de prática, de meditações, muitas atividades que eu vou oferecer para que vocês consigam encontrar esse viés de fazer os ajustes internos, né? Quem está disponível para essa mudança e para essa vida mais apreciativa não pode perder, porque é muito bom. Entre em contato aqui com a Grato, aqui mesmo no vídeo tem as informações do contato da Rosana, do contato aqui da Grato, pode ser pelo Facebook, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp, também, pode ser pelo jornal. Então vale a pena tomar esse conhecimento para ter essa nova postura diante da vida, porque é uma postura mais feliz. São 10 dias apenas, né? Porque assim, se for considerar, os cursos geralmente têm 21 dias, né? Ou 30 dias mudança de hábito. Então são 10 dias, não é um período, né, longo, que você consegue tirar um tempo. E isso é feito como? Por WhatsApp? Então, esse formato agora dessa quarta turma ainda é pelo WhatsApp, a gente já está mudando um pouco esse molde, mas ainda é pelo WhatsApp. Vocês vão receber áudio, vídeos,
áudios, vídeos, atividades, todo dia tem uma atividade e todo dia tem uma meditação relacionada ao tema do dia. Quer dizer, a pessoa também pode fazer ou de manhã, ou de meio-dia, ou à noite? Todos os dias às 19h30 mais ou menos eu solto o material e você pode utilizar esse material o horário que for disponível para você. E assim, esse material ele vai ficar com a pessoa. A pessoa que entrar para o curso, ela vai ter acesso a esse material. Por quê? São só 10 dias do curso do conteúdo. Mas o material, você vai ter que utilizar ele para o resto da vida. É uma nova filosofia de vida, é uma nova postura diante da vida. Então você vai ter esse material como consulta. Porque não é ouvir o áudio uma vez e sair fazendo. Não funciona assim. A gente precisa de dedicação. Tem uma dedicação necessária para um resultado. Na vida não existe mágica, não existe uma coisa que você vai ouvir uma vez e agora eu entendi e vai mudar. Não é assim. E não adianta querer que seja assim, porque isso é um comportamento infantil também. Né? Então, que preço eu estou disposta a pagar para ter aquilo que eu tenho? Para ter uma vida mais saudável, para experimentar mais felicidade, para experimentar sim a prosperidade, que é um ponto muito importante, e para começar a apreciar a vida do jeito que ela é, não eu vou apreciar a vida daqui 5 anos. Não, quando eu tiver tudo que eu quero. Não, é agora. Até porque senão você nunca vai ter o suficiente. Essa postura sistêmica ativa, ela começa pela apreciação do agora. E aí com isso dá para dar o próximo passo. Então o primeiro movimento é compreender isso. Legal, muito bom. Gente, obrigada por mais um dia. Até Obrigada. semana que vem às 11 horas. Obrigada.